Vocês estão prontos? Eu fico muito empolgado quando eu vou ministrar uma palavra e que eu percebo que essa palavra ela vai sendo gerada dentro do meu coração ao longo de alguns dias. E eu quero tentar transmitir para o seu coração essa noite algo que vem sendo gerado no meu coração já há alguns dias. E eu quero tentar transmitir isso para você hoje. Porque eu creio que nós estamos numa conferência e nós resolvemos colocar o nome de conferência de avivamento, porque esse é o desejo do nosso coração. Desde quando a gente começou o Alcance, há 8 anos atrás, a nossa oração tem sido: Senhor, faz de nós uma igreja viva, faz de nós uma igreja cheia da vida de Deus, faz de nós uma igreja avivada, faz de nós uma igreja que abunda da vida de Deus, tem abundância da vida de Deus. Essa tem sido a nossa oração. E eu creio que a gente precisa, volta e meia, a gente precisa alinhar o nosso entendimento, a gente precisa alinhar o nosso coração e o nosso entendimento com a palavra de Deus. Volta e meia, nós precisamos fazer uma comparação do que estamos pensando, do que estamos crendo com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o nosso guia, amém? A palavra de Deus é o nosso guia, é ela que nos conduz. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que é o nosso norteador, ela é a nossa bússola, é para ela que nós olhamos e é para ela que nós nos baseamos para todas as decisões da nossa vida. É a palavra de Deus que deve governar a nossa vida, é a palavra de Deus que deve direcionar o nosso coração. Então eu quero tentar nessa noite caminhar um pouquinho com você, para que a gente possa entender o recado de Deus para o nosso coração. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós oramos para que esta palavra flua do teu coração para o nosso coração, Senhor. Oramos, Pai, para que a tua voz seja a marca dessa ministração nessa noite, que a voz do Senhor possa ser impressa no nosso espírito, que nós possamos entender, e para que nós possamos realmente ser como Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos dê ouvidos para ouvir o teu direcionamento nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Versículo 2. Abacuque 3, verso 2. Podemos ler? Abacuque 3, 2 diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero tomar como ponto de partida esse texto, o livro do profeta Abacuque. Acredite ser o nome de uma pessoa, nome de um profeta, Abacuque. E ele começa a escrever e a relatar. E é interessante que nesse versículo do capítulo 3, Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. Eu queria chamar a sua atenção, porque nós estamos chamando de conferência de avivamento. E na Bíblia em português, na tradução em português, em toda a Bíblia, esse é o único texto onde a palavra aviva aparece. Não existe mais nenhum outro texto na Bíblia em português que a palavra aviva aparece, pelo menos nas versões que eu pesquisei, na Revista Corrigida,
na Revista Atualizada, na NVI. Não, é o único lugar onde a palavra aviva aparece em português. E eu fui pesquisar essa palavra no hebraico. Essa palavra no hebraico é a palavra shaya. E essa palavra aparece 32 vezes na Bíblia, em hebraico. Entre primitivo, entre a raiz e as palavras derivadas dela. E o significado dessa palavra, shaya, significa viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, reviver e vigorar. E essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis. Quando diz que Deus, então, soprou nas narinas do homem e fez do homem alma vivente. Vivo, cheio de vida. Então essa palavra que Abacuque diz, lá no capítulo 3, versículo 2, quando ele diz, Senhor, aviva, ele quis dizer, enche de vida. Enche de vida. E quando você começa a entender todo o plano e o propósito de Deus para o homem, você começa de Gênesis a Apocalipse, e o nosso ponto de partida nessa noite é, o homem estava morto. O homem estava sem vida. Por causa do pecado, o homem morreu espiritualmente. O homem deixou de viver por causa do pecado. Lá em Gênesis, no capítulo 3, capítulo 4, você começa a perceber ali a obra do pecado entrando no homem. E porque o pecado entrou no homem, o homem morreu espiritualmente. Por mais que o homem estivesse vivo, na sua alma, nas suas emoções, no seu corpo, por mais que gerações fossem nascendo, cheias de vida natural, o homem, a partir do pecado, tornou-se morto espiritualmente. Ele não tinha mais vida. Então eu preciso que você entenda, o homem estava morto. O homem no pecado está morto espiritualmente. Então quando Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou diga comigo, vida. Então eu quero que você entenda algo, o homem estava morto espiritualmente, o homem morreu, então, por toda a história da humanidade, você vê pela palavra de Deus, que a principal necessidade do homem é vida. E quando Jesus lá aparece e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, a palavra que Jesus usa ali é a palavra Zoe. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra Zoe significa estado de alguém que está cheio de vida. Cheio da absoluta plenitude de vida. É alguém que não está incompleto. É alguém que está completo, cheio de vida. Vocês estão comigo até aqui? Então veja bem, o homem carecia de vida. Aparece um homem num determinado momento da história da humanidade, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quando Jesus diz isso, ele está fazendo uma alusão às 3 portas do tabernáculo. Quando Deus chama Moisés para o alto do monte, em Êxodo capítulo 20, depois do 34 ao 35, 36, você vai poder conferir isso depois. O Senhor passa para Moisés uma planta, um projeto de uma casa, de uma morada, onde Deus iria tabernacular, Deus queria morar com o homem. Então Deus mandou Moisés construir uma casa, e essa casa tinha 3 portas. A porta do átrio, a porta do santo e a porta do santo dos santos.
pela tradição do povo, e à medida que o tabernáculo e o povo foi se envolvendo com o tabernáculo, o povo começou a dar nome para aquelas 3 portas. E a primeira porta que colocava um homem no átrio era a porta chamada O Caminho. A segunda porta que dava lugar ao santo lugar era chamada a porta A Verdade. E a terceira porta que dava acesso ao santo lugar, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar, era chamada de a porta à vida. Então, quando Jesus aparece naquela festa, no meio daquela multidão, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, toda aquela cerimônia que acontecia no tabernáculo, e toda essa cerimônia que acontece no templo, aonde as pessoas, aonde o sacerdote passa pela porta do caminho, da verdade e da vida, para ter acesso à presença de Deus, ele está dizendo: eu sou tudo isso. E ele completa o texto dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vocês estão comigo? Então eu quero que você entenda isso. Mas eu quero que você imagine o povo de Deus debaixo do domínio do Império Romano. O povo de Deus, o povo de Israel, naquela época, já havia passado por gerações de escravidão, de exílio, foram saqueados por diversas vezes, já tinham sido escravos no Egito, escravos na Babilônia, escravo dos medo-persas, e então aquele povo agora estava debaixo de mais um domínio sobre eles. O Império Romano dominava aquele povo, e havia uma promessa do Senhor, havia uma promessa de Deus, que Ele enviaria alguém que livraria o povo de todo domínio. Então aquele povo tinha uma expectativa, aquele povo esperava um rei, aquele povo estava ligado nas profecias, eles estavam prestando atenção em tudo que era falado e profetizado. Eu fico imaginando aquele povo com a expectativa: um dia o nosso libertador virá, um dia aquele que vai remir Israel da mão dos inimigos vai aparecer, um dia o nosso libertador vai surgir. Aquele povo vivia naquela expectativa. Jesus nasce nesse contexto. Se você caminhar comigo para Lucas capítulo 2, verso 38, você vai ver quando os pais de Jesus estão apresentando ele no templo. Então a profetisa Ana, uma mulher já velha, de mais de 80 anos, mulher de Deus, profetiza, ela vê o menino dentro do templo, pega o menino no colo, e diz o seguinte: e sobrevindo na mesma hora, Lucas 2, 38, diz o seguinte: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquele povo tinha uma expectativa: o nosso Redentor virá, aquele que vai nos redimir virá, aquele que vai quebrar o domínio, aquele que vai libertar o povo de Deus de uma vez por toda, vai aparecer, vai surgir. Se você for para comigo, Lucas capítulo 24, verso 21, caminha um pouquinho e que você vai ver. Aqui agora Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ele encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús, e pelo caminho começa a conversar com esses discípulos, e aí então ele começa a bater um papo com eles e percebe que estão por fora, ele está por fora de tudo que aconteceu, na concepção deles, e eles começam a falar: onde você estava? Você não sabe do que aconteceu aqui nos últimos dias? Mas eu quero chamar a sua atenção para um versículo, que é o 21, quando eles estão falando para Jesus, qual era a expectativa que eles tinham a respeito do Messias, e diz o seguinte: e nós esperávamos que ele remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde já que essas coisas aconteceram. O que eles estão dizendo? Gente, nós pensávamos que era ele que ia arrebentar com tudo, mas já tem 3 dias que ele morreu. Acabou nossa esperança. Então, mais uma vez, a gente vê o povo com aquela expectativa: alguém virá para nos livrar das mãos dos romanos. Em Mateus capítulo 11, do 1 ao 3, diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos,
partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por outro? Então eu quero que você perceba que havia um ambiente de expectativa. O povo de Deus estava na expectativa. Ele está chegando, ele vai vir, ele está chegando, ele virá, ele vai vir, ele virá nos livrar, ele virá para nos libertar. Vocês estão comigo? Então havia uma expectativa, aquele povo estava esperando um libertador, aquele povo estava esperando um rei, mas aí de repente aparece alguém, Jesus Cristo. E Jesus aparece contrastando com toda a expectativa que aquele povo tinha. Jesus aparece e contrasta com a expectativa, porque o povo esperava um grande líder, o povo esperava um grande rei, o povo esperava um homem, talvez como Davi, exímio na guerra, um homem experimentado nas armas, chefe de um grande exército. O povo estava na expectativa, esperando alguém, talvez com uma postura eloquente, alguém do meio político, alguém do meio aristocrático, alguém do meio de influência. O povo esperava, o nosso libertador vai vir. E como é que ele vai ser? Tem que ser alguém que todo mundo vai olhar para ele e falar assim: esse cara vai libertar a gente. De repente aparece Jesus, contrastando com toda a expectativa daquele povo. Aparece um homem, filho de um carpinteiro, filho de uma família, de uma cidade que ninguém esperava e nada dava nada por ela. Aparece um homem simples, um homem que vivia no meio das pessoas mais improváveis, um homem que se relacionava com pessoas mais improváveis. A equipe que andava com Jesus, as pessoas que andavam com Jesus, era exatamente aquele grupo que ninguém queria andar com eles. Prova é que os fariseus não quiseram andar com Jesus. Jesus começou a trazer para perto de si pessoas improváveis, pessoas que não tinham perspectiva de vida, pessoas que não tinham nenhuma esperança. Então esse libertador aparece nesse momento, contrastando com tudo o que eles esperavam. E esse homem começa com uma mensagem. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Esse homem aparece no meio daquele povo, um povo dominado pelo Império Romano, um povo dominado por uma política corrupta, um povo dominado por um imperador corrupto, por um reino corrupto, por gente que traía todo mundo, por gente que roubava todo mundo, gente que usurpava todo mundo, gente que o próprio povo roubava dos seus próprios irmãos. Havia um clima, havia grupos de motim, haviam grupos de rebeldes que tentavam a libertação do povo. Aparece um homem no meio de tudo isso e diz: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. E algumas pessoas começaram a olhar aquilo e pensar: arrepender do quê? E eu quero te chamar a viajar comigo um pouquinho, porque nós estamos buscando, querendo, desejando avivamento. E todo avivamento começa com arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Por quê? Porque do que nós temos que nos arrepender? Do que aqueles homens tinham que se arrepender? Porque eles estavam mortos. Não havia vida naqueles homens. E o avivamento chegou. Quem? Jesus Cristo. Jesus aparece dizendo: arrependam-se, porque chegou o reino dos céus. Ele estava dizendo: gente, agora vocês não precisam mais caminhar mortos. Agora vocês podem ter vida.
Agora, a pergunta é, arrepender do quê? Da morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a... Então, todos pecaram. Então, todos estão mortos. Então, no meio de tudo isso, Jesus aparece. E Ele aparece com uma palavra, Ele aparece com uma pregação, Ele aparece com uma mensagem. Jesus vem no tempo, na hora, no momento certo, na hora exata. Ele aparece com a pregação certa. Ele começa dizendo, é necessário arrependimento. Por quê? Porque o propósito de Jesus é dar vida para quem está morto. O propósito de Jesus é avivar quem está morto. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu não sei, ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada cristã, alguns aqui têm muito tempo de igreja, assim como eu, alguns aqui já passaram por várias experiências dentro de igreja, outros talvez nem tanto, mas alguns de nós aqui já viveu de longas datas, algumas experiências dentro de igreja, dentro de eventos, e eu acho que com o passar do tempo, o nosso conceito de avivamento vai sendo distorcido. O que nós pensamos ser avivamento vai ficando embaçado, vai ficando meio confuso na nossa cabeça. Talvez alguns de nós possam pensar, avivamento é uma igreja cheia, aonde o paralítico levanta da cadeira de rodas, e de repente um caixão passa por aqui, e nós oramos com o morto, e o morto ressuscita, e nós pensamos, isso é avivamento. Talvez nós pensamos, avivamento é quando de repente no meio de um culto, a glória de Deus vem e todos começam a cair no chão. Isso é avivamento para outros. Talvez nós pensamos, avivamento é aquele lugar onde as pessoas começam a ter visões, sonhos, palavras proféticas, aonde os dons do Espírito se manifestam. Mas eu estou aqui para tentar alinhar o meu coração e o seu coração nessa noite do que é avivamento bíblico. O que é avivamento pela palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia. Deixa eu achar o texto. Lucas capítulo 10. Lucas 10, capítulo 1. Versículo 1, desculpa. Lucas 10, 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. E mandou-os adiante da sua face, diante dele, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então Jesus separa 70 discípulos, de dois em dois, e fala, gente, eu vou para tal e tal lugar, vão vocês na frente, vão na frente. No versículo 9, Jesus dá uma instrução para eles. Lucas 10, 9, Jesus dá uma instrução para eles, dizendo, olha, cura todos os enfermos que nela houver. Jesus não sugeriu nada. Ele fala, se vocês quiserem, se vocês puderem, quem sabe, se você sentir, dá uma oradinha, dá uma curadinha. Ele falou, não, cura todos os enfermos que houver nela. Mas a instrução de Jesus não para aí. Ele mandou curar, mas ele disse o seguinte, mas vocês vão dizer para eles o seguinte, é chegado o reino de Deus. E aí se você caminhar no texto, não dá tempo, mas do 17 ao 20 agora, vamos ler o 17 ao 20, e voltaram os 70, com grande alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Eles voltaram assim, Jesus do céu duas vezes, né, literalmente, o Senhor é do céu mesmo, Jesus amado, até os demônios sujeitaram a gente. Jesus fala para eles assim, eu vi Satanás caindo. Projeta para mim o próximo, por favor. Respondeu-lhe Jesus, eu vi a Satanás como um raio cair do céu, passa.
Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Veja bem, Jesus falou, olha, eu vi Satanás caindo, eu estou dando autoridade para vocês, nada vai ser contra vocês, nada poderá atingir vocês. Mas Jesus não termina o ensino aqui, aí ele termina o ensino trazendo o coração das pessoas de volta, alinhando as motivações dos corações, que é o versículo 20, que diz o seguinte: contudo, não vos alegreis, porque vos submetem os demônios. Gente, não fica feliz e alegre porque as pessoas caem no chão nos cultos. Gente, não fica feliz porque o paralítico está andando, é ótimo, mas essa não deve ser a base da alegria de vocês. Jesus termina dizendo: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo: alegrem-se, porque você estava morto, agora você está vivo. Alegre-se porque você recebeu o verdadeiro avivamento. Avivamento é: eu estava morto, agora eu estou vivo. Eu tenho a vida. Isso é avivamento. E eu acredito que nós, às vezes, estamos um pouco confusos com relação ao avivamento. O maior avivamento que alguém pode ter na sua vida é salvo em Jesus Cristo. O maior avivamento que alguém pode receber na sua vida: eu estava condenado, agora eu estou livre. Jesus veio para resolver o problema do homem com a eternidade. Jesus não veio resolver os nossos problemas terrenos. Eu acho que nós precisamos entender isso. Jesus não veio para resolver a minha e a sua vida terrena. Ele veio para resolver o problema do homem com a eternidade. Jesus veio ligar o homem de novo com Deus. Esse é o propósito de Jesus. E acho que muitas vezes nós, como igreja, estamos trocando. Nós estamos trocando as motivações, nós estamos trocando o nosso coração, nós estamos pensando que avivamento é na hora que eu ganhar R$1 milhão. Avivamento é na hora em que eu for curado da minha enfermidade. Avivamento é na hora em que Deus mudar o meu casamento. Avivamento vai ser na hora. Não, avivamento foi no momento em que você foi salvo em Jesus Cristo. O resto não importa. O que vai ser não importa. Se você vai morrer de câncer, não importa. Ou você acha que crente não morre de câncer? Morre também. Uns são curados, outros não. Outros prosperam, outros não. Uns são felizes, alguns não. Mas esse é o nosso problema. Nós começamos a relacionar a nossa vida com Deus com coisas dessa terra. Deus não me abençoa. Por quê? Porque eu não tenho um casamento feliz. Espera aí, você estava morto, agora você está vivo. O resto é resto. Estou aqui pregando miséria, pobreza, enfermidade, de modo algum. Estou aqui tentando mostrar para você que eu e você precisamos alinhar o nosso coração e entendermos o nosso conceito de avivamento. Avivamento é Cristo em mim. Deus dentro de mim. Vocês estão comigo? Amém? Vamos continuar. Então, Jesus veio fazendo sinais, Ele veio fazendo cura, Ele trouxe sobrenatural, mas tudo isso tinha um único objetivo. Os milagres não eram só para curar as pessoas. Quando Ele multiplicou os pães, Ele não fez aquilo só para matar a fome das pessoas. Ele matou a fome? Sim, mas não foi só para isso. Ele fez aquilo com um propósito. Qual o propósito? Eu preciso religar o homem, de novo, com Deus. Eu vim para abrir o caminho de volta, para que o homem conheça e tenha comunhão com Deus. Amém, queridos? Se você for comigo para Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele começa a descrever ele diz assim: o mistério que esteve oculto
durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele começou a dizer, gente, isso estava escondido. Era o segredo de Deus. Será que eu posso dizer isso? Deus tinha um segredo. E o segredo é, chegará um momento em que o meu filho se manifestará à humanidade. E nesse momento, o homem será ligado de novo a mim. Então o que é avivamento? Avivamento é Cristo em você. Avivamento é Cristo em mim. Avivamento está muito além de ginásios cheios, de templos cheios. Aliás, irmãos, a gente está vendo em vários lugares. Essa semana, a Clícia não estava em casa essa semana, e aí eu estava em casa vendo TV, e aí estou andando, e aí de repente eu passei por alguns canais. E alguns canais que você pega na sua TV em casa, como eu pego na minha, você vê alguns canais que mostram alguns cultos, algumas reuniões. Irmãos, salões enormes, cheios, cheios, cheios. E a minha pergunta não é daquele salão, eu estou perguntando de um modo geral. Salões cheios não significam avivamento. Porque às vezes são salões cheios de pessoas mortas. Está cheio de gente, mas quando você vai ver, ninguém está vivo. Está todo mundo morto. Então o que é avivamento? É o salão cheio? É o ginásio cheio? É o auditório cheio? Não. Avivamento é uma multidão de pessoas cheias da vida de Deus. Nós cantamos agora há pouco, esse rio está nesse lugar. Que rio? E que lugar é esse? O rio de Deus está dentro de nós. É o rio que flui de dentro de mim. É o rio que flui de dentro de você. É o rio da vida de Deus. Vocês estão comigo? Então, para o nosso ponto de partida, porque de hoje até terça-feira, eu vou usar uma expressão que não é minha, mas que eu acho muito engraçada. O Luciano às vezes usa essa expressão. Da agora até terça-feira, a tampa da chaleira vai voar. Quando a água ferve, de repente a tampa sobe, né? Mas eu acredito que para a tampa da chaleira voar na terça-feira, nós temos que corrigir um conceito de avivamento para nós. O que é avivamento? Avivamento é Cristo dentro de mim. É Deus em mim. Eu estava morto, agora eu não estou morto mais. Agora eu tenho vida de Deus. Eu estava desligado, agora eu estou religado de novo ao Senhor. Então, queridos, é necessário que a gente alinhe o nosso conceito de avivamento, porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vivemos tempos agora, vivemos momentos hoje, onde as pessoas estão acrescentando coisas ao Evangelho. Nós vivemos tempos hoje, onde estão sendo acrescentadas coisas. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas, quando ele escreve uma carta, bravo, Paulo estava bravo com os irmãos da Galácia, porque Paulo foi lá, pregou o evangelho de Jesus para aquele povo, ensinou aquele povo a respeito de Jesus, e Paulo ficou por um tempo, saiu de lá, depois que ele estabeleceu a igreja, estabeleceu o líder, falou, gente, eu não posso continuar aqui, eu preciso continuar, eu preciso ir para outro lugar, fiquem vocês aqui. Paulo continua a sua caminhada com o Senhor, continua com o seu trabalho missionário, mas ele ouve depois relatos de que alguns irmãos, lá na Galácia, que estavam entrando no meio da igreja, dizendo para eles assim, gente, Jesus é suficiente, mas é o seguinte, para você ser salvo, além de Jesus, você tem que circuncidar. Aí eles começaram a dizer, olha, Jesus é a salvação, mas além de Jesus, nós temos que fazer isso. Além de Jesus, você tem que fazer isso. Além de Jesus, você tem que fazer isso. E eu acredito que o tempo não mudou, que as coisas não mudaram. Hoje nós vivemos essa situação ainda. Hoje a gente vive isso. Qual a situação? Estão tentando acrescentar coisas ao Evangelho de Jesus. Estão começando a falar que Jesus é Deus. Mas espera aí, vamos tentar tirar Jesus um pouquinho aqui e vamos colocar outras coisas no meio do Evangelho. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4.
2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Acharam aí? Paulo dizendo a respeito dos nossos tempos, dos nossos dias, da nossa época. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável, essa palavra sã é saudável. Haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, para fábulas. Paulo disse, olha gente, vai ter um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, a doutrina do Evangelho. Haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade, e elas vão juntar mestres para si, que vão falar só aquilo que elas gostariam de ouvir. Elas vão juntar para si pessoas que vão pegar o seu ego e vão dizer para elas, é isso aí, vamos lá que você vai conseguir. Vamos embora. Elas vão juntar pessoas para elas que vão dizer, olha, você pode tudo. Sendo que a palavra de Deus nos diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Sem Ele, eu não posso nada. Sem Ele, você não pode nada. Haverá um tempo em que as pessoas vão começar, pela força do seu braço, dizer, eu posso ser uma pessoa melhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, você só pode ser melhor se você estiver com Jesus. Sem Jesus, você não pode ser melhor. Por quê? Porque sem Jesus nós estamos o quê? Mortos. Não há vida fora de Jesus. Irmãos, não existe vida fora de Jesus. Eu preciso que você entenda isso. Não existe vida fora de Jesus. E qualquer coisa que eu fizer fora de Jesus está morta. Você tem que entender isso. Porque haverá um tempo em que as pessoas vão começar a dizer para mim e para você, você não precisa de Jesus. Você é bom o suficiente. E eu quero dizer algo para você, sem Jesus, eu e você estamos mortos. Então o que é avivamento, irmãos? Avivamento é, eu estava morto na minha deficiência, na minha incapacidade, nas minhas debilidades, no meu lamaçal de pecado, eu estava morto. Cristo deu a sua vida para que eu e você fôssemos vivos. Qualquer outra coisa fora disso não é o Evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa fora disso, o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas, caminha comigo, vai lá, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Quero que você veja. Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9, diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo não falou que era uma filosofia, que não era uma coisa enganosa descaradamente. Ele chamou de outro evangelho. Então significa que pode estar sendo pregado por aí um outro evangelho. Significa que você pode estar ouvindo pela televisão, pela internet, pelo rádio, sei lá por onde, você pode estar ouvindo por aí um outro evangelho. Cuidado. Um outro evangelho pode estar sendo pregado por aí. Deus do céu, como é que eu vou saber? Palavra. Não é porque, então eu vou perguntar para o pastor. Vai para a palavra. Como é que eu vou saber se o que está sendo ensinado é verdade? Palavra. Palavra de Deus.
palavra. Compara, confere. Deixa eu ver esse negócio aqui. Deixa eu conferir isso aqui com a palavra de Deus. Deixa eu conferir com o que está escrito. Deixa eu conferir com o que está falando aqui. Porque, irmão, sabe qual é o nosso problema hoje? Não sei o seu, mas o meu problema hoje, nós somos a geração que talvez menos gosta de ler, que já passou por toda a face da terra. Essa semana eu fiquei, aliás, tem dias que, tá chato, a internet tá chata, as redes sociais estão chatas, tá tudo chato. Todo mundo sabe essa semana que o neto do ex-presidente Lula faleceu. Agora, depois do falecimento do menino, depois do funeral, aí um monte de gente começa a postar uns vídeos do Lula dando tchau, do Lula rindo. Irmãos, a gente sabe que aquilo não foi aquilo. Aquilo ali é de outra oportunidade, é de outra ocasião, é de uma outra reunião, é de uma outra, sei lá, de outro momento, mas as pessoas pegam aquilo e dizem assim, olha só, o que adianta? Olha como é que ele ficou. Mentira. E aí, o meu problema não é nem que as pessoas inventam mentira, porque mentirosos sempre houve na terra. Sempre houveram mentirosos na terra. O problema, para mim, é as pessoas que pegam aquilo e começam a passar para frente como se fosse verdade. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente pega um texto e fala, nossa, que legal, deixa eu passar para frente o texto. A gente nem foi conferir se aquilo é verdade. Você quer ver um exemplo? Acho que eu já falei isso para vocês já. Quem aqui já ouviu falar que Dalila era prostituta? Dalila de Sansão? Quem aqui já ouviu de púlpito, inclusive, Dalila, aquela prostituta? Quem aqui já ouviu isso? De púlpito já? Você já conferiu na Bíblia, já? Já foi na Bíblia conferir? Dalila não era prostituta. Talvez alguns aqui estão surpresos, mas Dalila não era prostituta. Sansão se envolveu com uma prostituta. Depois ele se envolveu com Dalila. Aí a gente ouve, alguém falou, Dalila prostituta. A gente começa, não, porque aquela prostituta Dalila, e papapá. Aí a gente não confere. Você precisa conferir. Você tem que ser atento. Eu vou comparar. Peraí, o que estão falando está na palavra. Por quê? Porque se eu quero viver avivamento de acordo com a Bíblia, eu tenho que estar dentro da palavra. Amém? Então Paulo está dizendo o seguinte, para seguir em outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E ele diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, gente, não vai dar crédito para qualquer outra coisa que não seja o evangelho que nós pregamos. Aonde eu quero chegar com tudo isso nessa noite para você? Se nós queremos viver um avivamento bíblico, não que as pessoas chamam de avivamento, não os pseudo-avivamentos que a gente ouve por aí, porque a gente ouve história de pseudo-avivamentos por aí. Se nós queremos viver uma história de avivamento, e se você for estudar a história dos grandes avivamentos que houveram, tinham milagres, tinham cura, mortes ressuscitando, doenças sendo curadas, tudo isso acontecia, mas todo o avivamento começou, em primeiro lugar, com o homem se arrependendo da sua condição de morto para receber vida. Essa história de pessoas que querem receber o avivamento, mas querem continuar na morte, isso não é avivamento. Se eu quero avivamento, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não posso mais ser morto, agora eu tenho que ter vida. Porque o maior avivamento que alguém pode ter é, eu estava morto, e agora eu estou vivo. Degmo, e se eu não sentir nada da minha vida cristã inteira? Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Você pode ser crente 30 anos e participar de culto durante 30 anos e nunca ter sentido nenhum arrepio nos todos os seus 30 anos de culto. Está você no culto, né? E aí tem um cai, o outro chora, o outro, meu Deus, você fica, gente do céu. Meu Deus, cadê? Deixa eu sentir. Onde é que está essa tomada para eu enfiar o dedo? Onde que é essa tomada? Eu quero enfiar o dedo nela.
Aí você pode ficar 30 anos olhando para todo mundo, um cai, o outro chora, o outro sapateia, o outro corre e tal. Você fica, gente do céu, deve ser muito ruim. Acho que eu não sou crente é nada, porque eu não sinto nada, meu Deus. Talvez você pode passar 30 anos sem sentir nada. Isso não significa que você não está avivado. Sabe por quê? Porque avivamento não é isso. Avivamento é eu estava morto, agora eu estou vivo. Eu estava condenado, agora não estou mais. Passei 30 anos sem sentir nada, o povo rola. Eu fico olhando aquilo e fico assim, legal. Aí o outro cai e você fica assim, meu Deus. Aí a gente começa a pensar assim, estou fora do mover. Estou fora do mover de Deus. Não está não, meu querido. Sabe por que você não está fora? Porque quem está no mover é quem estava morto e agora está vivo. É quem agora tem o seu nome escrito no livro da vida. É alguém que um dia que morrer ou que Jesus voltar, quando pegar o livro, está lá, Degma José Marques de Oliveira, aleluia! O que é isso? Isso é avivamento. Eu estava desligado de Deus, agora eu estou ligado com Ele de novo. Agora, irmãos, rir é bom, cair no chão é maravilhoso, sentir os arrepios é maravilhoso. Se você sente, sente. Se você não sente também, fica à vontade, mas seja cheio de vida. Não deixe a morte entrar em você. Não deixe a morte operar em você. Fique cheio da vida de Deus. 10 leprosos se aproximam de Jesus. Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Vocês estão comigo? 10. E Jesus ora para os 10 e fala o seguinte: vocês agora vão diante do sacerdote e vão apresentar diante do sacerdote a oferta que vocês têm que apresentar. O que tinha acontecido naquela hora? Nada. Os 10 foram. No caminho, o que aconteceu com eles? Eles foram curados. Quando eles perceberam, nós fomos curados, o que foi que aconteceu? Quantos voltaram? 1. E quando esse 1 volta, ele volta por quê? Porque ele percebeu, gente, o meu estado original mudou. Eu estava completamente tomado de lepra, agora eu estou curado. Ele voltou. Quando ele voltou para Jesus, que Jesus pergunta para ele, onde estão os outros? Aí o que ele diz? Senhor, só eu voltei. Jesus termina dizendo, agora vai. A tua fé Então, o que é avivamento? É a cura? Não. Salvação. Aquele homem foi salvo. Essa é a diferença. Ele foi salvo. Ele estava morto. Agora ele não está mais. Ele foi salvo. Então, o que é avivamento? Avivamento é Cristo em mim. Arrancando a minha vida da morte. Paulo diz que ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou da morte e nos transportou para a vida. Isso é avivamento. Eu estou cheio de Deus. Está cheio de Deus. Você está cheio de Deus. Agora, estamos numa conferência que nós denominamos de avivamento. Eu disse para você, essa palavra avivamento, ela nem está na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia, avivamento. Não tem. Tem aviva. Mas o que é a palavra no sentido original? Avivamento é uma conferência para nos encher de quê, irmãos? Então não é de fogo. Então não é da gente ficar aqui, ainda que vai acontecer isso e muito. Vai acontecer muito. Mas a conferência é para nos encher de vida. Vida de quem? Dele. É vida dele. Uns vão sapatear, outros não. Uns caem no chão, outros não. Uns vão sair correndo aqui dentro, outros não. Um simplesmente vai ajoelhar aqui, o outro fica chorando ali, o outro fica sentadinho na cadeira, caladinho, mas o que importa é que todos estão cheios de vida. Por quê? Porque Jesus falou, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Não se alegrem porque curas. Não fiquem maravilhados porque cura está acontecendo, porque morto está ressuscitando. Gente, não é isso não. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito
no livro da vida. Jesus estava dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para derramar vida abundante sobre vocês. Eu vim para derramar, aonde operava a morte, agora vai operar a vida. E aí, como é que vai ficar minha vida financeira? Meu querido, corre atrás. Como é que vai ficar meu negócio? Levanta cedo, meu querido. 7 horas da manhã você está agarrado no seu negócio, você vai até 6 da tarde. Tem um ditado por aí que diz que Deus ajuda quem cedo? Vocês estão ligados. Deus tem bênçãos para nós. Eu não vou me cansar de falar isso nunca. Deus tem bênçãos para nós. O Evangelho é a mudança de vida do homem. Mas, meu querido, você pode passar a sua vida inteira, talvez, sem o carro que você queria. Não tem problema, você estava morto. Agora você está vivo. Você pode passar a sua vida inteira com esse marido abençoado que Deus te deu. Aleluia. Que coisa linda esse homem. Beijo para você. E aí? Meu Deus, um dia o Senhor vai mudar ele. Querida, encha-se de vida. E deixa o traste do lado com o Senhor. Sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu estou relacionando avivamento com mudanças de coisas terrenas. Deus está me abençoando porque isso e isso mudou. Quer dizer que se não mudar, Deus não te abençoou? Não, você estava morto, agora você está vivo, então você é mais do que abençoado. Vocês estão comigo? Então, queridos, para que nós possamos receber amanhã, terça-feira, tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos alinhar o nosso coração sobre o que é avivamento. Avivamento é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a vida de Deus. O Zoe está dentro de mim. Amanhã de manhã, se você tiver que pegar seu ônibus, você vai pegar seu ônibus. Talvez alguns aqui vão pegar ônibus. Talvez algum aqui vai pegar o seu carro importado na garagem. Qual a diferença? Nenhuma. Os dois estão cheios da vida de Deus. Talvez amanhã alguém vai receber um bom cheque. Talvez amanhã alguém aqui vai ter que pagar um bom cheque. Qual a diferença? Nenhuma. Nós estamos cheios da vida de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é eu estou vivo. Você crê nisso comigo? Eu queria alinhar isso com você nessa noite, porque Deus vai fazer muito em nós nesses 3 dias. Mas é necessário que o meu coração e o seu deseje Ele. Só Ele.